pega a Bíblia, nós vamos abri-la no Evangelho de João, Glória a Deus. capítulo de número 6. Irmãos, você conhece esse texto? Todos os irmãos conhecem. Mas eu confesso que uma brisa nova do céu veio sobre a minha vida nessa palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos antes da ceia. Não perca, não distraia. Leia comigo essa palavra, João capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5, do 5º ao 13º. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aleluia, glória a Deus. Você deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, a tua palavra é lida, a tua glória está sobre nós, a tua presença é tremenda, nossos corações estão abertos para o teu mover. Faz a tua vontade, ministra a tua glória, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar. Uma das coisas preciosas da palavra de Deus é você estar estudando a Bíblia, procurando pérolas que estão ali, às vezes escondidas a princípio, mas quando você vai lendo, orando e pedindo a revelação do Espírito Santo, o Senhor vai mostrando a você coisas preciosas. E eu quero compartilhar nesse texto alguns ensinamentos que para mim, nessa semana, eles foram marcantes. E eu creio que Deus trouxe essa palavra para compartilhar com esta linda igreja, compartilhar com os irmãos. O nosso tema nesta noite é: não abandone o teu cesto. Não abandone o teu cesto. Amados, o texto diz que Jesus atravessou o mar da Galileia, que Jesus vai para um determinado lugar, sobe um monte, está ali com os seus discípulos, mas uma numerosa multidão, ela vem atrás de Jesus. Jesus está ali e vai chegando muita gente. Então Jesus, ele levanta os olhos e vendo aquela multidão, ele faz uma pergunta para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E aí Filipe ouve essa pergunta. Filipe diz: olha, nem 200 denários bastariam
para receber cada um pedaço. Filipe diz assim: ó, não tem jeito não, é muito dinheiro para cada um receber um pedaço. Mas surge um personagem chamado André, ele era irmão de Simão, e ele diz que ali tinha um rapaz, e que aquele rapaz ele tinha 5 pães, e ele tinha 2 peixes. Mas ele faz uma coisa que nós vamos entender hoje aqui. Depois dele falar de uma coisa boa, ele diz assim: mas o que é isso para tanta gente? E aí, Jesus manda o povo assentar, Jesus manda trazer os pães e os peixes, Jesus dá graças, Jesus multiplica, todos comem o quanto queriam, e sobram 12 cestos. Eu quero perguntar a você nesta noite: qual seria a sua atitude se você estivesse no lugar daquele rapaz com 5 pães e 2 peixinhos? Você daria esses pães e esses peixes a Jesus? Você entregaria esses peixes e esses pães a Jesus? Você vai me dizer assim: sim, eu entregaria os pães e os peixes para Jesus, sim. Mas aí eu faço uma nova pergunta: o que nós temos feito com o que nós temos? O que nós temos feito com o que Deus nos colocou às mãos? Ok, se você diz que entregaria os 5 pães e os 2 peixes, eu pergunto se você entregaria aquilo que Deus tem te dado: a casa, o carro, propriedades, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Mas eu pergunto se você entregaria a sua vida, a sua saúde, o seu estudo. Você entrega aquilo que Deus tem te dado, aquilo que você tem hoje, para Jesus? Nós, amados, podemos fazer uma outra pergunta: temos colocado tudo o que Deus tem nos dado a serviço do reino? Ou nós temos procurado somente usufruir do reino? Ou seja, eu quero que Deus me conceda, para que eu use as coisas conforme a minha vontade, conforme o meu pensamento. É isso? Eu quero chamar você hoje rapidamente, para nós olharmos para esse texto, para esse moço, para essa linda história, e nós vamos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, que o tempo desse texto era um tempo demasiadamente difícil. Sabe, irmãos, o povo daquela região, aqui do texto, atravessava um período de fome, atravessava um período de lutas. Naquela época havia um domínio romano, e esse domínio romano, ele pesava a sua mão. O povo judeu lutava, mas não era capaz de vencer esta força romana. E então, esse domínio romano empurrava as pessoas para a região da Galileia. E naquela região da Galileia havia muita dificuldade. Muitos gentios também foram levados para aquela região. Lá, nós há pouco tempo falamos sobre isso, misturavam gentios e judeus, por isso que chama Galileia dos gentios. E naquela situação, demônios entravam ali, havia um domínio demoníaco, uma ação de trevas terrível naquela região. A Galileia, então, era um lugar
onde a sombra da morte se manifestava. Era um lugar onde as pessoas levantavam pela manhã e não tinham prazer no dia, não tinham prazer em viver. Aquelas pessoas passavam necessidades, aquelas pessoas passavam apuro. Aquela região tinha um estigma chamado de galileus. Os galileus, a população da Galileia, normalmente sofrendo com depressão, tristeza, miséria, doenças. A miséria era manifesta, e nós podemos dizer então que na Galileia vivia-se um caos naquela região. E assim, Jesus está ali. Presta bem atenção, segura no teu lugar hoje. Jesus está ali. E o texto diz que Jesus atravessou o mar da Galileia, e ele vai para o monte, e de repente aquela multidão chega. E eu começo a pensar nesse texto, e nesse texto aparece um moço que tinha 5 pães e 2 peixes. Sua mãe preparou o cesto, alguém preparou o cesto, colocou 5 pães, 2 peixes. Ele diz: eu também vou. E ele também sobe, e ele também vai, e ele vai carregando o seu cesto. Vai carregando o seu cesto. Queridos, na situação de caos, presta bem atenção agora. Em hora de aperto, de angústia, de tristeza, é preciso alguém que tem coragem de ser diferente. Eu comecei a pensar, esse moço é diferente. Ele é diferente de todo mundo. Tem uma multidão aqui estimada em torno de 20.000 pessoas. Porque só de homens eram 5.000. Mas tem um moço que tem um cesto. Tem um moço que tem um cesto. Carregou um cesto. Foi levando este cesto. Tem coragem de ser diferente. Sabe, irmãos, quando a luta chega, a dificuldade chega, as batalhas chegam, é preciso ter coragem para ser diferente. Eu estava lendo esse texto e lembrei da minha infância na escola. Uma família muito trabalhadora, a minha família, mas muito pobre. E eu ficava com vergonha, porque na hora do lanche, meu lanche quase sempre era diferente. Meu lanche, na maioria das vezes, era um pão francês, com buraco, com açúcar dentro. E aí eu pegava aquele pão, e na hora do intervalo, do recreio, a gente falava, eu ia na torneira, abria um pouquinho, pingava um pouquinho no açúcar, ficava um melado. Mas eu olhava para algumas crianças, eles tinham uns lanches bons. Mas eu tinha um pão. Eu comecei a me lembrar que ser diferente não é fácil não. Adolescente sabe do que eu falo. Jovem sabe do que eu falo. Homens e mulheres aqui sabem e podem lembrar de situações na sua vida. Por certo, isso já aconteceu com você. Mas, irmãos, uma coisa que encheu meu coração é que esse moço, apesar de ser um filho do caos, ele tem coragem de ser diferente. Interessante, porque é certo que a sua família ficou em casa, mãe, não sei quem preparou o cesto, ou se foi ele mesmo, mas alguém talvez tenha preparado com luta, com dificuldade. Ele pega o cestinho e vai. Por certo que alguém deve ter zombado dele. Olha o menino do cesto. Olha o menino do cestinho aí. Olha o menino.
Para que você está levando isso? Filhinho de papai mesmo. Não era não, irmãos. Você é garotão, hein? E lá vai ele com o cesto dele. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que o inimigo tem apregoado uma falsa informação de que nós podemos copiar o comportamento do mundo. Está na hora de nós entendermos que precisamos carregar o cesto e termos a coragem de sermos diferentes no meio do caos. No meio das lutas, ter coragem de ser diferente. De dizer em quem nós cremos, de andar como servo de Deus. Talvez aquele menino tivesse pensado: ninguém está levando, eu vou levar. Ninguém está levando, os outros vão achar estranho, vão zombar de mim. Uma das maiores tristezas, irmãos, é não ter coragem de ser diferente. Nós vemos hoje jovens, homens e mulheres de toda a idade, que copiam o que o mundo faz, que copiam o que o mundo sem Deus faz. Cristãos, chamados cristãos, agindo tão impiamente como o mundo age, tão fora do propósito de Deus. Seja diferente, meu irmão. Seja diferente, você vai ser visto no meio da multidão, você vai ser visto no meio das pessoas, e grandes coisas vão acontecer na tua vida. Tenha coragem de ser diferente, porque você vai ser enxergado no meio da multidão. Outra lição, que é preciso ser alguém que não joga o seu cesto fora. Sabe, irmãos, quem já subiu o morro carregando algo sabe que incomoda. Aquele moço subiu o morro, aquele moço andou a uma distância. Muitas vezes nós, segura aí, para andar numa distância, queremos que os incômodos sejam colocados de lado. Aquele moço, por certo, foi tentado em jogar o cesto fora. Sabe, amados, se aquele jovem tivesse jogado o cesto fora, segura aí, ele teria chegado mais rápido talvez, mas ele jamais teria sido visto pelo discípulo, e jamais ele teria sido levado até Jesus. Sabe, irmãos, seria mais um normal, no meio de 20 mil pessoas. Mas o normal é isso, não levar o cesto. Mas ele tem coragem de ser anormal. Está na hora de crente ter coragem de ser anormal. Guarde bem uma coisa: muitos podem ter dado risadas do cesto, mas ali estava a solução. Podem rir de ti, pode zombar de ti, crente, pode dizer o que quiser de você, mas Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e não há dúvidas que nós em Cristo somos a solução para esta terra. Agora segura, revelações do Espírito de Deus. Sabe o que significa esses elementos que esse menino carregava? Então segura. Os pães representam a provisão de Deus. Afinal, Jesus é o pão vivo que desceu do céu.
Pão é a provisão. Os peixes, pastor, os peixes representam recompensa pela obediência. Quer ver? Os pescadores em Lucas 5 estavam lavando as redes. Jesus chegou, eles disseram que passaram a noite e não pegaram nada. Jesus disse: afastem dentro do mar e lancem as redes. Pedro diz: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E eles lançam as redes, e eles pegaram tantos peixes que as redes começaram a se romper. Mas tem mais. Peixe é sinal de obediência, quer ver? Lá em Mateus capítulo 17, verso 27, o Senhor dá uma ordem para o discípulo e diz para ele: vai ao mar, jogue o anzol, tire o peixe, abra a boca, pegue a moeda que está dentro da boca, lá tem o valor suficiente para pagar o meu imposto e o seu imposto. E ele foi e pegou o peixe e tirou a moeda e pagou o imposto de Jesus e o imposto dele. Peixe é sinal de obediência. Carregue a provisão, Jesus. Carregue a obediência. Mas tem mais. E o cesto, pastor? O cesto representa a proteção de Deus. Você pode lembrar Moisés, quando ele foi embalado, a sua mãe Joquebede calafetou o cesto, colocou Moisés dentro do cesto e põe ele nas águas do Nilo, e ele vai pelas águas do Nilo e é encontrado pela filha de Faraó. Olha aqui, irmãos, cesto é proteção. Nós devemos marchar com o pão vivo na nossa vida, com a obediência, com a proteção de Deus. É assim que a igreja marcha. Por isso, jamais jogue o teu cesto fora. Jamais abandone o teu cesto. Eu preciso te falar mais. Eu creio que Jesus está falando a respeito de provisão aqui, de obediência, de fartura, de proteção. Por isso, irmãos, não suba o monte de mãos vazias. Tem crente de mão vazia. Não suba o monte de mãos vazias, mãos abanando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está te vendo. Sabe por que mais? Porque você tem uma bênção para acontecer. Se aquele moço tivesse passado o cesto para outro, o outro seria abençoado. Por quê? Porque ver Jesus fazer maravilhas nas suas coisas é melhor do que ver Jesus fazer maravilha na coisa dos outros. Carrega teu cesto, carrega teu ministério, filho. Carrega tua célula, filho. Carrega teu ministério diaconal, seu presbiterato. Carrega o que Deus te deu para fazer. Não siga de mãos vazias, não. Há uma diferença em chegar de mãos vazias e chegar de mãos precavidas. Uma coisa interessante que nós precisamos guardar, que há uma diferença entre carregar e ser carregado. Segura aí. Aquele moço, aquele homem paralítico de Marcos 2, ele foi pego por 4 amigos e eles levaram até a casa em que Jesus estava, subiram, abriram o telhado, desceram. O texto diz que Jesus viu a fé. Fé sabe de quem? Dos 4. Quando você é carregado, a fé é do outro. Quando você carrega, é você quem tem a fé. Por isso caminha na obra de Deus, nesse mundo em que nós estamos, carregando a presença do Senhor,
carregando a obediência, carregando a proteção, dizendo: eu não posso andar no meio do caos de mãos vazias, e jamais vou abandonar o meu cesto. Mas há mais uma lição, segura aí, antes de nós participarmos da mesa. Nessa situação de caos, é preciso alguém que não seja paralisado pelas vozes contrárias. Carrega o cesto, vai ter voz contrária, meu irmão. E tem uma coisa para você entender e eu entender, para nós entendermos. Uma delas é que vozes contrárias muitas vezes chegam do inimigo, não é? Ele já sabe, mas a gente já espera isso também. O inimigo tem vozes contrárias, não é? Mas outras vezes não vem do inimigo, vem exatamente de pessoas que nós menos esperamos, as vozes contrárias à nossa caminhada. Quer ver? Quer ver? Irmãos, olha só, André, ele diz assim, quando fica sabendo do que Jesus perguntou para Filipe, ele diz assim: tem um moço aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ótima notícia, porque André era do grupo. Aí ele já vem com uma crítica: mas o que é isso para tanta gente? De quem menos esperava. O que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Sabe, meu irmão, você vai ter críticas quando estiver carregando o cesto de inimigos e de amigos, de quem está fora e de quem está dentro. E você, meu irmão, hoje aprende que não larga o cesto, que continua, tem voz contrária, mas foque no que André disse primeiro: tem 5 pães e 2 peixes, porque apesar dele ser alguém que fez uma crítica, ele também foi o canal de bênção. Foque no que é positivo e marche olhando para aquilo que Deus vai realizar na tua vida, crendo que o sobrenatural vai acontecer, que o extraordinário vai acontecer, que nada te detenha na caminhada, nada te impeça de marchar. Prossiga confiando em Deus. Uma coisa faço, diz Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Não paralise diante de vozes contrárias. Se eu fosse paralisar diante de vozes contrárias, irmãos, muitos aqui sabem da nossa história. Não paralise, o milagre vai acontecer. Não larga teu cesto não, vai firme, vai subindo. Está cansado, mas estou firme. Estão zombando, mas estou firme. Estão zombando, mas eu tenho o pão da vida. Estão zombando, mas eu sou obediente. Estão zombando, mas Deus me guarda, eu tenho a proteção. Estão zombando, mas o cestinho está do lado. Eita glória de Deus. Estão zombando, mas eu estou marchando. Vai chegar uma hora, eu vou terminar. Vai chegar uma hora que alguém vai te chamar. O próprio Senhor Jesus vai dizer: vem aqui, chegou a tua hora. Chegou a honra tua. Chegou a bênção tua. Nós temos aqui nesse texto aquele que viu a glória de Deus, presta atenção, naquilo que Ele pagou o preço. Foi Ele que pagou o preço, irmãos. E então, Jesus calcula aquele moço olhando para Jesus com o pão nas mãos. Pão dele, é meu, não é do outro não. Você põe o teu na mão de Jesus, mas o meu, meu irmão, eu não quero o teu. Eu quero o meu. Você põe o teu. Você diga para Jesus: Jesus, eu vou marchar, eu vou carregar meu cesto, eu vou ficar firme. Jesus, derrama a tua glória em mim, porque eu não quero teus 5 pães e 2 peixes, e os meus eu quero
nas mãos de Jesus. Esteja preparado, segura aí, para receber a glória de Deus na tua vida. Esteja preparado para receber uma bênção que você não imaginava. Muitos ali estavam junto com aquele rapaz, mas não tinha algo nenhum para apresentar. Eu vou fazer uma perguntinha: quem tem algo para apresentar a Deus? O que você está carregando? Você pode dizer: Deus, olha a minha célula aqui. Deus, olha o meu cesto aqui, ó. Aquele moço tinha algo para apresentar, e só ele viu de perto a glória de Deus naquilo que ele trouxe. Tem muita gente atrás da glória, mas Jesus vai te chamar para derramar a glória. Jesus vai dizer: vem cá, traz aqui, apresenta aqui, chega aí. Tem pessoas correndo atrás da glória de mãos vazias, não obedecem, não tem o pão da vida, não tem proteção, e corre atrás de mãos vazias. Meu irmão, eu comecei a olhar para esse texto e falei: epa, não pode largar o cesto. Aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Deus vai te usar na vida de uma multidão, na vida de muitas pessoas. 5 mais 2 igual a 7. 7 é número de plenitude. 7 é número completo. 5 mais 2, 7. Receba na tua vida que do pouco Deus fará muito, que Deus vai te surpreender, Ele vai te chamar e dizer: vem, chegou a tua hora, porque você não abandonou o cesto. Sua vida vai abençoar muitas outras. Quem crê, levanta a mão. Quero te chamar a dar esses passos que esse moço deu. No tempo difícil, seja diferente. Não abandone o cesto. Não dê ouvidos às vozes contrárias. Você vai ser chamado, e o que está nas tuas mãos vai multiplicar. Deus vai pegar o que é pouco e vai multiplicar para muitos. Da tua sabedoria vai gerar muita sabedoria. Da tua oração Deus trará grandes resultados. Da sua fé Deus vai gerar muitos milagres. E eu vou concluir. Todos comeram quanto quiseram, e sobraram 12 cestos. Eu não sei, mas aquele moço voltou para casa, por certo, correndo, e disse, se foi a mãe dele que arrumou, disse: mamãe, eu vou te contar uma história. O que aconteceu com os nossos pães? Ah, gente, entenda isso hoje. Mamãe, eu vou te contar o que aconteceu com os pães que a senhora me deu. Eu vou contar, sabe, mamãe, senta aí. Eu estava lá com o meu cestinho, olha que eu pensei em abandonar o cesto. Lembra que a senhora falou para eu levar? E eu fiquei assim, levar? Mas eu, mãe, fui lá. Jesus pegou os pães, mãe. Mãe, olha só o que Deus, o que Ele fez. E talvez Jesus tenha pego um dos 12 cestos, chegou para ele e falou assim, cheinho, falou, leva para vocês. Ele falou, mãe, eu levei 5 e 2 peixes. Dá uma olhada no cesto aqui, como é que está? Que deve ter uns 50. Deve ter uns 30 peixes aqui. Porque Jesus pegou o que eu levei. Eu confesso, irmãos, que essa semana eu fui impactado por essa palavra.
Eu não quero abandonar o meu cesto. Eu não quero, irmãos, eu quero subir morro com Ele. Eu quero andar no deserto com Ele. Eu quero ir para onde for, mas eu quero ter o meu cesto. E eu quero nesta noite, nós vamos participar da mesa. Eu quero chamar você a dizer: ô pastor, o meu cesto, eu também não vou largar. Eu também não vou largar. Olha aqui, irmãos, preste bem atenção. Não queira a bênção antes da hora. Não queira o milagre antes do momento. A gente só vai entender isso quando Jesus fizer. A gente quer para agora. E você pode pedir sim para Ele. Mas se Ele não fizer para agora, continua carregando o teu cesto. Porque Ele vai fazer. Porque Ele vai multiplicar. Seja diferente. Quando o mundo falar você é crente, você fala: você nem sabe o quanto. Você vai lá naquela igreja, puxa, só não vou mais porque não tem mais culto. Você sabe, você fala: eu sou mesmo daqueles loucos por Jesus. Você fala para a pessoa, a galera fica zombando, você fala: é mais do que você está falando. Eu carrego o meu cesto, e vai chegar a hora que aquele que zomba de você vai comer do teu pão. Vai comer do teu pão. Vai comer do teu peixe. Porque você persevera. E você vai avante. Esta é noite de tomar a ceia e dizer: não abro mão do meu cesto. Vamos nos colocar em pé na presença de Jesus. Aleluia. Levante a sua mão. Você está pensando em abandonar? Estava, né? Estava pensando em deixar teu cesto? Não, irmãos. Jesus vai te chamar. Você já o serve, você faz parte. E irmão, se alguém da igreja te criticar, não liga não, irmãos. O Andrezão aqui, ele falou assim: que esse peixinho não dá para nada não. Quando alguém olhar para você e falar assim: você é muito fanático, você fala: estou começando. Fala assim: eu estou amando. Se alguém zomba de você, zomba da igreja, não precisa defender não, irmãos. O advogado da igreja é ele. Só diz: o meu cesto está aqui. Porque alguém vai dizer assim: sua vidinha merreca, né? Está indo na igreja, o que mudou? Você fala: meu cesto está aqui. Está aqui o meu cesto. Aí Jesus fala: manda trazer ele aqui. Vai chegar o momento da tua honra. Levante a tua mão. Aleluia. Comece a glorificar Jesus. Comece a glorificar Jesus. Comece a glorificar Jesus. Diz: eu não abro mão do cesto. Diga: eu não abro mão. Eu não abro mão. Poderoso Deus,
que é e há de vir em glória. Oh, pega sua voz e declare: Santo, Santo, poderoso, Tu és o Deus eterno, que é e há de vir em glória. Declare: terra e céu, terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. E a sua glória descerá, e sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando: sua voz pro Senhor eterno, que é e há de vir em glória. Senhor, na tua presença nós não temos palavras, Senhor, para agradecer o teu chamado. Um dia, Deus, o Senhor bateu na porta do coração, no meu coração, do coração do meu irmão, da minha irmã, e o Senhor entrou. O Senhor é o pão da vida. Obrigado, Senhor, porque Tu nos proteges. Nós queremos ser obedientes, nós queremos ter a recompensa da obediência. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos alimenta. E agora, Deus, nós temos a alegria de participarmos do pão e do cálice, alimentar a nossa vida, Senhor, e dizer: ó Deus, que nunca vamos abandonar o cesto. O dia que o Senhor marcou o meu coração foi para sempre, Senhor. Não foi marcado, não sou marcado para um mês, para um ano, para 10 anos. Eu sou marcado para a eternidade. Sou marcado para sempre. Então, Jesus, vou carregando o cesto, e eu sei, ó Deus, que o Senhor que tem multiplicado ainda tem coisas maiores, no nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, dá glória a Jesus, dá glória a Jesus.